Jesus nos ensinou a não temer. Também ensinou, através da palavra, sempre olharmos para o alto, para o céu. E olha, Jesus é o nosso pão da vida, é a nossa luz do mundo, é a nossa água viva, é o nosso caminho da verdade e principalmente a vida. A vida é essa que é abundante e eterna. Jesus é tudo isso e muito mais. Ele nos ensina a andarmos alinhado com a palavra, que a palavra é o nosso pão diário. E olha, você já parou para seguir Jesus? Pois é, vamos comigo, a partir deste momento, seguir a Ele. E seguir a Jesus, não corra, não é muito difícil. Seguir a Ele é beber da água viva, é comer do pão da vida, é estar na luz infinita. E muito mais, seguir a Jesus é escolher caminhar com Ele dia após dia. Mas olha só, não para por aí. Seguir a Jesus de fato é aceitar a vida abundante que Ele tem para te oferecer. É uma vida eterna. Está preparado para seguir Jesus, brilhando com Ele todos os dias. Por isso que este canal foi formado, porque para brilhar com Deus, precisamos nos alimentar da palavra dele e estarmos aí fazendo uma escolha. Porque de fato, quando decidimos seguir a Jesus, temos o compromisso, fazemos este compromisso bem antes da nossa escolha. E para começarmos em Provérbios, capítulo 16 e versículo 3 diz: confia ao Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confie. O que confiança representa para nós? A confiança engloba a ideia de que todos nós devemos passar às mãos de Deus seus esforços, ou seja, rolar assim seus fardos sobre o Senhor. O Senhor já se encarregou deles, diz a palavra de Deus. Devemos sempre estar nos colocando na presença do Senhor dia após dia, buscando através da palavra o conhecimento, a consciência limpa de que realmente estamos seguindo a Jesus e não querendo que somente Ele nos siga. Mas olha, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, eles deixam livre acesso para todos nós, mas nós escolhemos de fato, temos esse livre acesso à escolha, escolher de fato seguir ou não seguir, acreditar ou não acreditar, estar confiantes ou não confiantes em Deus, na promessa, em tudo aquilo que Ele tem para conosco. Eu sei que essa palavra, vamos seguir a Jesus hoje, é um pouco diferente, quase não ouvimos, ou então volta para Jesus, também quase não ouvimos, mas de fato existem oportunidades e essas oportunidades elas batem às nossas portas. Sabia que Deus, Jesus, eles sempre estão te protegendo o tempo todo? Verdade. Eles sempre estão à sua porta, protegendo a você, te guardando, te livrando de todo o mal, de todas as negatividades, invejas e até mesmo das coisas ruins que podem acontecer no seu dia. E mesmo quando você diz, nossa, hoje meu dia não vai bem, está tudo indo mal, saiba,
Jesus sempre está guardando você, a sua vida e a sua família. Em nenhum momento ele deixa de nos guardar, principalmente porque ele tem um propósito para cada um de nós, principalmente para você. Eu espero que você fique aqui comigo para poder entender de fato o que Deus, o que Jesus quer dizer em segui-lo. E olha, o Espírito Santo que há em nós, que vive em nós, que coabita em nós, ele está só à espera para fazer ali a luz dele brilhar dentro de você. Caso você creia ou já sinta que está seguindo a Jesus, está tudo bem, porque seguir a Jesus serve para mim também. Seguir a Jesus tem que ser diariamente. A gente tem que se voltar a Ele diariamente. Fala na palavra que quando bebemos dessa água, essa água é tão infinita que não sentimos mais sede. E quando vemos a luz de Deus, que é a luz do mundo, que nos representa, não vemos mais trevas nem escuridão. Fala também na palavra que quando comemos deste pão, que é o pão da vida, não sentimos mais fome. E o pão da vida é a palavra. E olha, fala que quando andamos no caminho, seguindo a Jesus, não queremos retornar mais atrás. E quando retornamos, sempre queremos voltar de onde paramos. Que é até aquela frase que fala, quero voltar ao primeiro amor. Mas o primeiro amor, ele nunca some, ele sempre está no seu caminho. E fala mais que Jesus é a vida, e a vida é eterna, a vida em abundância. Sabia que a alegria e o amor você sente através do caminhar com Jesus? Você sente paz de espírito através do Espírito Santo de Deus que vive em você? Então tudo isso é uma forma que vem e é concreta através do seguir a Jesus. E tem mais. Seguir a Jesus, como eu já falei, é um compromisso. E esse compromisso de seguir a Ele é uma escolha. Mas não para por aí. Jesus foi diretamente ao cerne desse compromisso e deu aos seus discípulos que se comprometiam com Ele e não negavam. Não negavam seus próprios desejos ou suas próprias vontades. Mas aí foi aonde Jesus falou que se fosse para o segui-lo, teria que negar sim as suas vontades e os seus desejos. Porque de fato, eles acabaram se comprometendo, porque viram que Jesus era Deus. E Deus é o Mestre, é o Santo dos Santos. E olha, se até os discípulos perceberam e se comprometeram e renunciar todos os seus desejos, todas as suas vontades, por que não faríamos também, né? E eles ainda estavam determinados a andar com os seus próprios caminhos e a negar a Cristo. Mas eles realmente negaram a si próprio, mas não negaram a Jesus. Porque eles perceberam que o amor ali era muito real e surreal de extremo. Olha, quando você experimenta esse amor, que é o amor de Jesus, você experimenta de fato a intimidade com Deus, ao estar com Deus, a palavra de Deus, experimenta esse momento com Deus. Você nega a si próprio, nega os seus desejos, nega as suas vontades para usar de fé, de crer, de estar presente e de seguir a Jesus de fato. E você consegue, pode ter certeza, você consegue. E olha, a escolha de comprometer-se é a mais grandiosa escolha que você pode fazer. E para todos nós, esse comprometimento, ele é visto por Deus. Em Mateus 10, 32 e 37, eu quero ler um pouquinho. 10, 32
e 37 para a gente poder entender de fato. Só um momentinho. Olha, diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, acha-la-á. Muito forte. Deus está num patamar muito mais elevado do que tudo que existe nessa terra, neste universo que conhecemos. Deus está muito além do que podemos imaginar, ou ver, ou até mesmo interpretar diante da palavra. Esse versículo, ele não pede para nenhum de nós que ame menos sua família, não é isso. No entanto, mesmo o relacionamento humano mais próximo não deve ser colocado acima ou antes da lealdade ao Senhor. Não é que ele não queira que não amamos ao nosso próximo ou ao pai ou à mãe, não é isso. Não é isso que ele quer. Mas que percebemos de fato que ele é muito maior, muito além do que podemos imaginar. E na palavra de Deus fala, devemos amar primeiro a Deus, é o primeiro mandamento que ele pede. Amai a Deus sobre tudo e todas as coisas. Amai a ele primeiramente. E olha, é muito forte isso, porque esse compromisso de amar a Deus sobre tudo e todas as coisas, logo após devemos amar o próximo como a si mesmo, devemos aprender a amar a si mesmo para depois amar o próximo. Tá tudo muito ligado. Falar sobre Jesus não terá sentido sem andar com ele. Não tem como eu vir aqui falar de Jesus se eu não busco, se eu não oro, se eu não leio a palavra, se eu não estudo sobre ela, se eu não passo tempo com Deus. E é tão real isso, é tão real. Não posso simplesmente copiar outra pessoa falando dele, sem antes eu entender de fato que amor é este. Que conexão é essa que eu posso falar sem eu ter ela com ele? Que intimidade é essa? Que espiritualidade é essa? Que emoção é essa? Que cura é essa? Se eu não ter testemunhado, vivido realmente de fato todo esse processo. E na palavra de Deus diz que até os discípulos ouviram Jesus dizer que cada um deveria tomar a sua cruz. Mas o que é isso? O que significa? Carregar a cruz era uma declaração pública da imposição da autoridade romana na época. Mas até hoje devemos carregar essa cruz com honra, com dignidade, sem vergonha nenhuma. Devemos falar do amor de Deus, devemos falar de Jesus, falar sem vergonha. Olha, porque na verdade, até Jesus desafiou a colocar-se voluntariamente sobre a autoridade de Deus, a fazer a sua vontade e a seguir o seu caminho. O compromisso exige ação. Olha, Jesus é muito lindo, é muito sábio. Desde o início ele deixou livre acesso. Ele falou, siga-me. Falou, siga-me. Ele chama todos nós a segui-lo. Ele ensinou a cada um de nós o que é o amor de Deus para conosco, que somos filhos, que somos herança, que temos promessas diante de Deus. Mas nessa questão de seguir a ele deixou livre acesso. E aí? Estamos seguindo de acordo com a palavra? Estamos comendo, bebendo? Estamos vendo a luz de Deus?
porque toda vez que experimentamos, jamais voltamos atrás, porque de fato concretizamos a real presença de Deus em nossas vidas. E olha, se o compromisso ele exige ação, não é possível superá-lo da responsabilidade. Ele se estende além de nosso relacionamento com o Pai Celestial. E olha, para outras áreas da nossa vida também. A palavra de Ruth em seu compromisso com Noemi não falaram tão alto como suas ações. Ela deixou sua família e sua terra natal para se juntar a Noemi até a Belém. Então, mesmo que Ruth falasse, mas que recuasse para trás, ela já não teria tanta honra na palavra dela. Mas como ela falou e imediatamente teve a ação do passo para frente, de agir dando passo, ela realmente conseguiu identificar ali Noemi como sua mãe. E Noemi, vendo a ação com a fala, ela automaticamente percebeu que dali ela já não poderia mudar mais a ideia de Ruth de segui-la, porque ela viu a fala da Ruth, vou lhe seguir, e o passo dela adiante. Agora, se Ruth tivesse ou paralisado ou recuado para trás, Noemi perceberia que de fato ela só falou, mas não agiu. E olha, o compromisso delimita definitivamente as escolhas porque é exclusivo. O que significa, por exemplo, num compromisso de casamento, o plano de Deus afirma que a mulher e o marido devem comprometer-se permanentemente e exclusivamente um com o outro. Mas Jesus demonstrou no jardim de Getsêmani que a vontade do Pai sempre tem precedência sobre a dele. No dia seguinte, ele tomou sua cruz, demonstrando que faria a vontade do Pai de modo como o Pai queria, porque realmente ele pediu, passe de mim esse cálice. Pediu em torno de umas 3 vezes em 3 orações, porque ele estava triste e angustiado. Mas ele sabia que a vontade do Pai prevalecia em seu coração. Então, mesmo diante do pedido dele, ele estava ciente que cumpriria o pedido de seu pai, porque seu pai estava acima dele. E olha como ele foi obediente e cumpriu tudo aquilo. Depois da terceira oração, ele falou: eu aceito, Pai, eu aceito, está consumado. Então, olha só, se até Jesus era obediente, responsável e aceitava as ordens do Pai, porque sabe que o Pai é soberano e mais alto que ele, e nós como filhos, e nós como irmãos, devemos estar cientes de que seguir Jesus é diariamente. Seguir Jesus é estar alinhado, comendo, bebendo, estando firme na palavra de Deus. O pão é a palavra, o caminho é a paz, é o Espírito de Deus. Estarmos alinhados em tudo isso, conseguimos de fato acessar a presença do Senhor todos os dias. E diz mais, o compromisso desenvolve a fé e forma o caráter. Vou ler de novo porque isso aqui é uma chave. O compromisso desenvolve a fé e forma o caráter. É uma disciplina espiritual, como os lemos lá em Provérbios 16:3. É para a vida toda, requer tempo, trabalho e determinação. Vemos em Mateus 16:24 sobre esta passagem. Vamos começar aqui do 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arrependa-se, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim da dos homens. Olha só. Portanto, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. A cruz é a responsabilidade do compromisso de seguir
Seguir a Jesus é um ato, uma ação, um compromisso. Vamos fazer todos os dias esse compromisso, estando aqui no canal Brilhando com Deus, como aí na sua casa, como em qualquer lugar, porque seguir a Jesus não é só ir para a igreja, seguir a Jesus não é estar só alinhado ouvindo a palavra, não. Seguir a Jesus vai além do nosso compromisso diário. É você aí com Deus no seu quarto, lendo a palavra, se alimentando da palavra de Deus que é o seu pão, bebendo da água que não tem fim, que depois que bebe dessa água você não tem mais sede, e é o que é a oração de Deus, a oração com o Pai, a intimidade com Ele, tudo isso é o caminho para a vida, é você se deleitar nos pés do Senhor, colocar tudo aquilo que está dentro de você na presença do Senhor. E assim é que vencemos dia após dia, com um compromisso de seguir a Jesus, sabendo de fato que Ele é tudo isso e muito mais para conosco. Então, tá preparado aí para ter esse compromisso, desenvolver a fé e formar um caráter igual ao de Jesus? Porque se somos imagem e semelhança de Deus, somos imagem e semelhança de Jesus, e o Espírito Santo está aqui para nos consolar, nos ajudar e nos orientar nessa passagem linda e maravilhosa, que é seguir a Jesus. Vamos juntos? Vamos juntas? Então essa foi a palavra de hoje. Vamos ter esse compromisso verdadeiro dia após dia, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Diane para vocês.